Nós estamos aqui justamente com o representante do consórcio Novo Centro, Felipe Marrana. Um ótimo dia a você, Felipe. Seja bem-vindo à programação do CNN Money. Primeiro, meus parabéns por terem vencido este leilão, disputa entre dois concorrentes. Vocês saíram com a melhor desconto de 9% sobre estes valores a receber mensalmente depois das obras completas. E aí, claro, nosso repórter Fabrício Julião já dava a letra. A expectativa agora é para o início das obras. O que a gente tem para acontecer ainda até lá, até vocês realmente começarem a colocar a mão na massa para construir toda essa nova sede, a Vila Olímpica do governo de São Paulo? Bom dia, Gabriel. Na verdade, a gente passa pela parte de homologação agora do processo, né? Que análise de documentação, tudo isso. Pós-homologação, a gente abre um prazo para assinatura do contrato, com condições precedentes, obrigações de cada, tanto do poder concedente do governo do estado como do privado. E depois, assinado o contrato, começa o prazo para ordem de início, que são normalmente 45 dias, que é daí que começa a contar efetivamente o prazo de concessão dos 30 anos de concessão. Perfeito. E aí, por exemplo, depois de tudo isso, vocês estão estimando talvez algum tempo para que toda essa fase ainda processual, ainda de documentos a serem verificados, de homologação e assinatura de contrato, quanto isso normalmente vai demorar? A gente imagina que entre 90 e 120 dias o contrato já está assinado, já próximo à ordem de início. Assim, o governo do estado, pelo histórico de processo, a gente tem até outros contratos com eles são bem rápidos nessas etapas. Entendeu? Perfeito. E a expectativa para a conclusão das obras a partir do início deste prazo de concessão, o que vocês precisam fazer primeiro antes de efetivamente começar a construir? Bom, a gente tem a parte de projetos, que é a parte muito importante. A gente tem 12 meses para entregar todos os projetos de todos os prédios executivos, instalações, tudo isso. A gente tem uma parte de desapropriações, que a gente tem 2 anos para cumprir, e a parte de realocação das famílias, que também tem um prazo de 2 anos e meio para cumprir essa etapa. Então, fora as obras do centro administrativo, a gente tem a obra do terminal, do novo terminal, que a gente vai tirar o Princesa Isabel, que é na localização atual onde vai ser feito o parque. Então, a gente tem que construir esse novo terminal em até 2 anos. Então, isso é a primeira obra, vamos dizer, fora do centro administrativo, mas ela está totalmente desvinculada à operação. É só uma obra, a gente não opera o terminal, a gente não faz nada. Para começar nos 2 anos e meio, com 2 anos e meio, efetivamente, a obra do centro administrativo, que a gente tem que acabar até o ano 5. Ou seja, a partir da ordem de início que a gente está conversando, a gente tem 60 meses para entregar o projeto para o governo do estado. Perfeito. Então, de 90 a 120 dias, a gente tem aí para o início efetivamente desta concessão. 2 anos e meio para todo esse processo de desapropriações, para realocar essas famílias, para concluir a obra do terminal, e aí sim passa a valer esse prazo de 5 anos para entregar a obra completa. Os 2 anos e meio já está dentro dos 5 anos. 5 anos é o período total, com projeto, com licenciamento, com tudo. Entendi. Desapropriação, então... Perfeito. E aí, por exemplo, dos pontos de atrito foi justamente desapropriações. Os moradores até fizeram alguns protestos na frente da B3 ontem, reclamando da falta de previsibilidade, falta de transparência. Vocês serão os responsáveis por este processo a partir de agora, é isso? A gente não tem o poder de fazer a desapropriação, né? O decreto de utilidade pública, a DUP, quem faz é o governo do estado. Mas a gente que toca todo o processo para a emissão da DUP pelo governo do estado. Então, a gente prepara toda a documentação, conversa com os proprietários das áreas, o governo do estado faz a DUP e a gente toca o processo daí para frente. Perfeito. E aí, por exemplo, esse processo de tratamento com os moradores na região já está sendo desenhado por vocês? Essa é uma coisa muito importante, até porque a gente já está com outros projetos de outras concessões na região, então a gente tem uma equipe social grande, a gente sabe que é muito importante a população da região, como que vai atender essas pessoas, tudo isso. Então, a gente está prevendo um time grande para atendimento dessas famílias. Tem uma parte de selagem, cadastramento, também prévia que a gente vai fazer, quem são as famílias que estão lá, como que é, qual que é a faixa de renda das pessoas, o que as pessoas estão pensando, estão querendo sair de São Paulo, estão querendo ficar lá. Porque a gente tem uma regra de assentar essas pessoas no próprio centro, ali tem uma regra de raio. Então, acho que é um raio-x do que a gente tem de realidade ali do... Perfeito. E aí, por exemplo, a questão de valores a serem pagos para estas pessoas. Também há uma reclamação de que não há clareza de quanto vai ser pago, quanto não. É o consórcio que vai ficar responsável por essa atribuição, por essa tarefa especificamente? Sim, o pagamento é feito por nós. Sim. Grande parte dele é reembolsado pelo governo do estado dentro daqueles 3,4 bilhões de aporte que ele faz. Parte disso é reembolso de desapropriação. Mas quem efetua o pagamento efetivamente é o consórcio. Perfeito. E quem define os valores a serem... Quem define os valores, se vai ser negociado, se vai ser mais a menos, sempre vai ser o consórcio. Perfeito. Mas a propriedade do imóvel sempre vai para o estado, tá? Então o consórcio não será dono dos imóveis. Isso é uma coisa importante. É o estado que desapropria. Eu sou só um mecanismo para isso. Entendi. Entendeu? Você fica ali no meio do caminho, tem os 3,4 bilhões de caução para você
Os 3, 4 bi é para obra, para reassentamento, para desapropriação, para tudo. E dentro daí tem mais ou menos 600, 700 milhões para desapropriação de todos os imóveis. Especificamente para isso. E aí, por exemplo, com o início dessas obras, vocês enxergam talvez algum ponto que vai ser o que vai demandar mais capacidade técnica do consórcio? O que vocês estão desenhando agora como talvez o principal desafio deste novo projeto, já que vocês já têm outros projetos ali na região? O projeto, primeiro que a gente está falando do centro de São Paulo, né? Então o centro de São Paulo, a gente pode encontrar muita coisa lá, mas eu acho que tecnicamente a obra é uma obra grande, bastante volume de obra, né? A gente está falando de mais de 400 mil metros quadrados de área construída e que num prazo totalmente possível de se fazer, mas tem que ter uma obra muito bem planejada. Então a gente vai trabalhar muito com planejamento, engenharia, do que vamos fazer de estrutura. A gente tem um projeto arquitetônico a seguir, então também a gente tem que seguir o projeto, que aliás é um baita projeto feito pela Opera 4. Então a gente vai trabalhar muito em planejamento e engenharia, que isso é o mais importante ali para a região. Perfeito. E aí, por exemplo, o novo centro, o nome já dá indicações de quais são talvez as pretensões do governo, do projeto. Eu queria entender como vocês enxergam o impacto ali para a região deste mega projeto, destes prédios, dos edifícios, da concentração do serviço público ali naquela região. Eu acho que é um projeto de revitalização urbana, talvez o maior do Brasil. Eu digo que é um dos grandes projetos aí, vai ser um modelo para o mundo, assim. O centro de São Paulo, o governador até no discurso dele, muita gente falava, não, eu vou para a cidade, eu vou para a cidade, eu vou para a cidade, porque era onde que era a cidade de São Paulo antigamente, né? E então acho que o projeto, o impacto dele, além das 22 mil pessoas, os 22 mil servidores que vão trabalhar lá, a população flutuante dali é muito grande. E você vai ter que trazer comércio, a gente tem 25 mil metros quadrados de área de ABL para explorar comércio, educação, saúde, restaurantes, tem um teatro que a gente é obrigado a construir dentro do processo. A ideia é trazer alguma parte de hotel, se couber dentro do projeto, não está previsto, mas se couber. Então, acho que a região vai expandir muito a questão de moradia, porque a gente fez um estudo que mais ou menos 25% da população que vai trabalhar lá vai querer morar próximo ao trabalho. Então, você tem um mercado imobiliário crescendo no centro, acho que tem alguns projetos já saindo um pouco mais distante dali, mas República, você tem projetos grandes, próprios retrofits feitos, que eu acho que a tendência para aquela região é valorizar e ter grandes projetos. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente olha para essa capacidade operacional e até o financiamento para fazer esse tipo de projeto. Os riscos são divididos em termos de dinheiro, tem parte que vai ser custeada pelo governo, parte custeada pelo consórcio. Como é que vocês estão prevendo esse financiamento para o projeto em condições agora que a gente tem de bastante aperto monetário, até dificuldade talvez para cumprir com essas taxas de juros tão altas no Brasil? O projeto, a gente imagina que é um projeto que não vai ter tanta dificuldade de financiabilidade. Primeiro que a gente não vai pegar o projeto como um todo, vou falar, tem um pacote aqui de 2 bilhões de dívida, eu preciso financiar isso. Nossa ideia é picar isso, fazer por quadras, que como eu tenho a divisão das quadras, então eu faço operações menores e até com mais players, ou o mesmo player que seja, financeiro. A gente tem uma operação de bridge, de ponte, né? E depois o take-out longo prazo, que é o mais importante para esse processo, eu acho que a gente tem algumas opções. Bancos de desenvolvimento, aí seja um BNDES, Internacional, BID, que seja. A gente tem a própria debênture incentivada 12431, que ela prevê centros administrativos, revitalização urbana, então é encaixável na debênture incentivada também. Então eu não imagino que a gente tenha muita dificuldade para a questão de financiabilidade do projeto. E essa fase vai entrar em que parte dessa linha temporal que nós desenhamos aqui? O ponte a gente está falando para entrar 6 meses da assinatura do contrato, né? Porque a gente é obrigado a integralizar 600 milhões de capital, né? dentro do decorrer dos 5 anos de obra, 120 para a assinatura do contrato. Então, o ponte, a gente está prevendo 6 meses da assinatura do contrato. Perfeito. E para a operação do projeto, para depois que as obras ficarem prontas, são várias as empresas que fazem parte do consórcio, mas efetivamente quem que vai ficar responsável pela limpeza, pela segurança da região, pela manutenção dos edifícios? A gente tem um conceito dentro dos negócios que a gente tem de PPPs e concessões, que a gente sempre vai buscar o melhor para o negócio e não para uma empresa que presta tal tipo de serviço, trabalhar dentro do negócio. Então, a gente vai ao mercado, se tiver algum sócio que tem algum diferencial de preço, alguma coisa, ele tem o direito a disputar a mercado como se fosse um concorrente ou um prestador de serviço para o consórcio. Mas a gente olha muito como negócio essa operação. E vão ter diversas empresas para prestar serviço, porque a gente tem desde a cooperagem, do café, do servir o café, a água, tem recepcionistas trilingües, recepcionistas bilíngues, tem segurança, tem limpeza, tem zeladoria, tem síndico. Então, é um pacote bem completo que eu acho que vai ter bastante gente. A gente está falando do headcount em operação de mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas. Para atender toda a operação.
Entendi, é bastante coisa. Bastante gente. E aí, por exemplo, para essa parte toda de transferência das várias sedes de órgãos do Estado de São Paulo para esse novo centro administrativo, como é que vai ficar essa logística? Porque a gente sabe que a estrutura do Estado aqui em São Paulo é totalmente espalhada, é justamente o principal objetivo deste projeto, concentrar tudo num lugar só. O contrato prevê que a partir da obra entregue para o governo, ele tem 6 meses para ocupar aquele edifício, aquela quadra. Então, ele tem um período de transição, vamos dizer assim. A responsabilidade vai ser do governo de fazer todo o deslocamento ali para o centro. Todo o deslocamento do centro, a gente entrega o prédio operacional para ele já. Então, ele tem 6 meses para ocupar aquele prédio. Perfeito. Tem uma data específica que vocês têm na cabeça para entregar essa obra? Não, eu quero entregar em 2000. A gente tem as 2 primeiras quadras, as 24 e 25, que uma delas é o Palácio do Campos Elíseos, que a gente entrega com 4, dentro daquele período todo de 5 anos máximo. Essas a gente é obrigado a entregar até o 4º ano. Entendi. E daí as outras obras são até o 5º ano. Isso dá mais ou menos, dependendo da assinatura do contrato? A gente está falando de você tirar a ordem de serviço em 120 dias, vamos falar junho, julho desse ano. A gente está falando de 2026, são 2030, 2031. 2031. Entendi. Para os primeiros prédios. Para as primeiras entregas, fora o terminal e fora o prédio do Correio. Tá? Porque isso é a parte do complexo. Mas esses têm cronograma também? Esses são até 2 anos. Entendi. Então a gente está falando de 2028. Tá, perfeito. Tá. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre até a facilidade ou não de integrar novos projetos. Você fala que a parte de hotelaria não está no projeto inicial, mas vocês, se couber, vão acabar colocando nesse projeto final. O que mais não faz parte dessa espinha dorsal, mas que vocês acham que dá para explorar com este novo centro de São Paulo que está sendo desenhado pelo projeto e por outros projetos? A hotelaria a gente deu como exemplo, né? Mas sim, eu acho que tem diversas opções a gente chama de receita acessória dentro do projeto, sim, né? A gente está fazendo estudos para isso, a gente não fez ainda, mas você vai desde mídia, hotelaria, a questão de saúde, ou seja, você trazer um equipamento de saúde, uma educação, uma universidade, uma escola para lá, porque, mais uma vez, vai ter muita gente que vai morar na região. E não adianta a gente só trazer ou o morador ou a pessoa que trabalha. O centro hoje acontece um pouco disso. A pessoa trabalha lá e vai embora. Então não tem uma vida noturna no centro com comércio, com padaria, com farmácia. Então você precisa trazer essa vida para o local para as pessoas poderem viver ali também, né? E essas receitas acessórias vão estar ligadas talvez ao prazo de concessão ou não? São contratos separados? Porque a gente tem problemas, por exemplo, com aeroportos que agora estão passando por uma mudança estrutural dos contratos para dar mais tempo para as receitas acessórias. Para alguns projetos que talvez não se paguem até o fim da concessão. O nosso caso está vinculado totalmente ao contrato de concessão. Existe uma prerrogativa de que, caso você queira extrapolar o prazo, depende da autorização do poder concedente, mas daí essa receita vira 100% dele depois do meu término de concessão. Eu não tenho nada a ver com isso. Perfeitamente. Entendeu? Vamos acompanhar, claro, estas obras. Desejo sorte ao consórcio, um bom trabalho a vocês, parabéns pela vitória e, claro, conforme o tempo for passando, portas abertas aqui no CNN Money. Vocês também são muito bem-vindos para a gente. Valeu, muito obrigado, meu caro. Felipe Marrana, que é o representante deste consórcio Novo Centro, que foi o vencedor do leilão de ontem na sede da B3 para a nova sede administrativa do governo de São Paulo. Até uma próxima, meu caro. Obrigado, Gabriel. Valeu.